A chegada da Ivy Pig tá virando tudo de cabeça pra baixo no universo da Peppa, inclusive a própria Peppa. Você sabia que ela tá prestes a se reinventar como personagem? A irmã mais nova vai herdar algo muito valioso da Peppa. Não é herança, é diversão. A Peppa agora tem uma missão de ensinar tudo que a porquinha precisa saber para ser feliz e fazer amigo de montão. E claro que isso inclui a arte sagrada de pular em poças de lama, afinal, isso é praticamente o esporte oficial da família Pig. Para entender melhor essa nova fase da Ivy, precisa voltar lá no comecinho, no primeiro episódio da série. Foi ali que Peppa apareceu pela primeira vez, brincando na lama com sapatos normais. A mamãe Pig logo avisou que, para brincar do jeito certo, tinha que usar as botas de borracha. E nesse mesmo episódio, a Peppa repassa essa regra pro George, mostrando que ela sempre teve esse instinto de cuidar do irmão mais novo. Até o narrador da série comenta o quanto ela gosta de estar presente na vida do George. Não tem nem mistério, com a Ivy vai ser do mesmo jeito. Mas sabe que nunca muda a sua chance de pegar a pipoca, se inscrever no canal e continuar descobrindo tudo sobre a Ivy Pig. Tá começando mais um canal Planeta Teen. A Peppa, sendo a irmã mais velha, acaba ganhando uma missão especial: repassar as lições importantes para Ivy, para garantir que a porquinha novata vai absorver tudo isso logo de cara. Mas em algum momento as duas vão ter aquela conversa séria, e aí a responsa da Peppa é mostrar o caminho, ensinar que mentir é errado, que não se machuca os outros e que estudar é essencial. Mas isso não é tarefa dos pais? Sim, com certeza. Só que tem uma coisa que faz diferença. Irmãs costumam ter uma conexão que às vezes é até mais próxima que com os próprios pais. Existe uma sensação de igualdade, de cumplicidade. Isso torna a Peppa um modelo ainda mais forte para Ivy. Tudo que a irmã mais velha fizer, a menor vai prestar atenção, os pais vão ensinar valores, claro. Mas o exemplo prático vai vir da própria Peppa. E é com isso que a gente pode esperar ver as duas cada vez mais coladas. Muito mais do que com o George, aliás. Mas não é porque o George ficou de lado, viu? Isso acontece porque as duas são meninas e acabam se identificando mais uma com a outra. E o nascimento da Ivy vai acabar despertando algo novo na Peppa. A partir de agora, ela vai crescer de um jeito diferente. E os pais vão perceber isso rapidinho. A Peppa vai passar a ter um papel mais ativo na casa. Além de ser um exemplo, ela vai realmente ajudar, fazendo tarefas que antes ficava só com a mamãe Pig. Sim, o papai Pig também tá por perto, mas a gente sabe que quem passa mais tempo com os filhotes é a mamãe. E ela mesma já comentou num programa que agora a dupla de adultos está em minoria. No episódio em que a gravidez da mamãe Pig é revelada, a Peppa diz com orgulho que agora ela vai ser uma irmã ainda maior. E isso inclui colocar a mão na massa, ajudar com a faxina, cuidar das roupas, ficar de olho na Ivy, acompanhar a mamãe na cozinha. Tudo isso porque, além de cuidar da casa do bebê, a mamãe Pig ainda trabalha no computador. Ou seja, uma assistente porquinha vai cair como uma luva. E aí, você ajudaria também? Então já comenta a hashtag Ivy pra gente saber. A Ivy ainda vai demorar um tempinho até dar os primeiros passos e dizer as primeiras palavras. Mas tem uma coisa que talvez aprenda antes de tudo: desenhar. No mundo da Peppa, os desenhos têm um papel especial. Eles aparecem nas paredes, nas telas, nos desenhos e estão por toda parte. Lembra daquele episódio em que o Sr. Batata visita as crianças? Ele sempre pede que elas desenhem algo para ele. E no quarto da Peppa também não faltam desenhos. Tem fadas, aviões, animais. Todo mundo ali tem que saber usar um lápis de cor. E é por isso que Ivy não vai escapar dessa tradição. Ela vai precisar aprender rapidinho a segurar o lápis e rabiscar com vontade. É bem provável que seja a própria Peppa quem vai ensinar a irmãzinha a pintar. Imagina só a cena, a irmã mais velha mostrando como fazer traços, como misturar cores e até como criar novas tonalidades. Vai ser uma daquelas cenas que fica na memória e, claro, vai render momentos muito fofos entre as duas. Tá preparado para assistir a primeira aula de artes da Ivy com a professora Peppa? Tem algo que a gente já pode apostar: a Peppa e a Ivy vão ter uma conexão que ninguém vai conseguir quebrar. E essa relação especial vai ser recheada de conversas só delas. Momentos em que uma olha pra outra e já entende tudo, sem precisar explicar muito. Mas aqui vai uma nova teoria. Talvez a Peppa crie um clube secreto das irmãs, um lugar só delas, onde elas compartilham códigos, brincadeiras e histórias que ninguém mais sabe, nem mesmo o George. Aí, elas podem inventar personagens, planejar aventuras e até criar um diário com desenhos e segredos guardados a 7 chaves.
E conforme a Ivy for crescendo, esse laço só vai ficar mais forte. Pode ser que a Peppa ensine truques para escapar do banho, ou que as duas tenham um sinal secreto para saber quando se protegerem de alguma bronca. Quem sabe até elas criam um idioma só delas, daqueles que só irmãs conseguem entender. Esse tipo de coisa é o que transforma a relação de irmandade em algo para a vida toda, mesmo que às vezes desobedeçam uma regra ou outra. O que vai se construir ali é uma amizade leal, cheia de carinho, cumplicidade e história que só elas vão lembrar. Mas e o George, hein? Como ele vai ficar nessa história? Será que o George também vai notar que a Peppa está mudando? A resposta não é tão simples. Isso porque, ao longo da série, George sempre foi muito protegido por ela. No primeiro episódio, por exemplo, quando ele tenta pular nas poças de lama sem proteção, é a Peppa que o segura. E o próprio narrador já deixou claro que ela adora cuidar do irmãozinho. Tem também aquele episódio no parque, quando George destrói o castelo de areia do Richard Coelho. Mesmo ele estando errado, a Peppa entra na briga e defende o irmão, e ainda discute com a Rebecca. Ela sempre faz de tudo para ser uma boa irmã para ele. Por isso, George pode demorar mais que os outros para perceber que a Peppa está mudando para melhor. Mas a verdade é que essa nova fase da Peppa talvez ajude o George a evoluir também. Afinal, ele ainda está naquela fase em que fala bem pouco, repetindo só algumas palavras. E agora em que a Ivy chegou, George vai precisar crescer um pouco. E isso não é pedir demais. Até porque o Edmund, que tem a mesma idade, já fala e pensa como os outros personagens. Com a Peppa amadurecendo, ela pode ser a peça-chave para puxar o irmão para frente. Ela tem tudo para ser o empurrãozinho que ele precisa para se desenvolver mais. Isso seria um passo importante na série. Se essa teoria se confirmar, George pode finalmente expandir seu vocabulário, indo além do clássico dinossauro. E mais do que isso, ele pode revelar novos interesses, uma nova personalidade. Isso abriria muitas possibilidades para os criadores da série. E tudo isso teria começado por causa da Ivy. E da Peppa, que agora quer ser uma irmã ainda melhor. Tá pronto para ver tudo isso se desenrolando? Então você está pronto para se inscrever no canal também. Você já sabe que a Peppa vai dar uma força para Mamãe Pig nas tarefas de casa, né? Mas o que poucos esperam é que ela também vai ganhar uma nova função dentro da família. Virar a babá oficial da Ivy. Isso mesmo. E por incrível que pareça, esse vai ser o primeiro trabalho da Peppa. Ela continua sendo parte da família, claro, mas parece que o papai vai bolar um plano nos próximos episódios. Oferecer pequenos prêmios para Peppa em troca de ajudar com a irmãzinha. Esses prêmios podem ser em moedas, figurinhas ou qualquer outra coisa que deixe a Peppa animada. Enquanto Mamãe Pig trabalha no computador, a filha mais velha assume o posto e começa a cuidar da Ivy, sem nem notar que está virando uma porquinha mais responsável a cada dia. E essa transformação da Peppa está diretamente ligada ao nascimento da irmã. A ideia dos roteiristas de colocar uma nova bebê na família foi certeira e promete render bons momentos. E aí, tá preparado para acompanhar os próximos episódios? Por mais que a Peppa tenha um bom coração, ela sempre teve um defeito clássico: detesta dividir. Mas vamos combinar que isso é algo normal, ninguém é perfeito. No episódio em que ela briga com o George por causa da televisão, fica bem claro que ela não gosta de revezar. E quando a tia Dot manda um presente para os dois irmãos, ela não deixa o George escolher o nome do brinquedo. Ou seja, o senso de tudo é meu é bem forte. E com a Ivy chegando, surge uma dúvida: será que ela vai dividir o quarto com os dois? A série ainda não mostrou isso, mas o que a gente já pode imaginar é que a Peppa vai ter que aprender a abrir mão dos espaços para os irmãos. Sendo a irmã mais velha, ela tem mais facilidade para entender que às vezes é necessário ceder um pouco. Isso não significa que ela vai precisar abrir mão de tudo que gosta só para agradar os outros. Isso seria injusto. Mas ela deve sim começar a aceitar que nem sempre vai ser do jeito dela. Se o desenho mostrar a Peppa deixando de ficar brava por não ver o seu programa favorito ou não pegar o último biscoito, então a gente vai estar vendo de fato uma Peppa crescendo. E você, tá pronto para conhecer essa nova versão dela?